E aí, meus nobres escudeiros, como vocês estão? Bom, dando seguimento aqui à nossa série do livro da Ordem de Cavalaria, hoje a gente vai falar sobre o começo da vida de um cavaleiro, os princípios, o que norteia aí a vida de um cavaleiro, porquê de cada coisa. Bom, nesse capítulo é dito que dentre 1000 homens se foi escolhido aquele com o coração mais nobre de coragem, o mais justo, dentre ele para se tornar cavaleiro. E dentro de todas as bestas se buscou aquela que fosse a mais forte para suportar uma carga e a mais nobre dentre as bestas, né? Dessa o cavalo. E dentre aí todas as armas se buscou aquela que fosse a mais nobre, né? No caso a espada. Então a gente conclui assim o início da cavalaria, né? Homem e besta, as armas, e que também o homem ele deve ter um papel aí para desempenhar a aplicação da justiça, né? Também que ele tenha coragem, né? Ele deve ter uma coragem de coração, uma nobreza. E também nesse capítulo é dito aí a questão da doutrina, enquanto aí os clérigos eles buscam as escolas, os mosteiros, né? O cavaleiro deve buscar também seguir a sua doutrina, né? Quem quer seguir a ordem de cavalaria deve se pensar muito aí, né? É um caminho árduo, é um caminho trabalhoso. Convém aí que o pai cavaleiro coloque seu filho para aprender com outro cavaleiro, assim como se alguém quer ser artesão, tem que aprender com o mestre artesão. Se alguém quer ser médico, tem que aprender com o mestre que seja médico. Então é a mesma coisa o cavaleiro, né? Se ele quer se tornar um cavaleiro, ele deve ter um mestre que seja um cavaleiro. Se não fosse desse jeito, não deveria existir, claro. E também isso é de fato como que o cavaleiro ele é um nobre, ele deve ter posses, né, terras, essas coisas. Ele deve ter a função de um senhorio. E com isso, porque o filho de um cavaleiro deve aprender com outro cavaleiro? Para ele também aprender a servir. Quando ele aprende a servir, só assim ele vai entender o tamanho da nobreza que está em ser um senhorio, né? Então, em aplicar a justiça dentro aí das terras que você controla, das terras do rei, do feudo em si. Então, esses são os princípios que norteiam a cavalaria, né? A ordem de cavalaria. Esse não é um capítulo tão grande, né? Não adianta a gente ficar aqui debatendo tudo, sendo que os princípios é esse. O fato também, né, do começo, dentro da ordem de cavalaria só pode homens, tá? Até vou pegar aqui o porquê, né, que só pode homens. Só um minuto. Aqui, o homem, enquanto possui sensatez e entendimento, e é de mais forte natureza que a fêmea, pode ser melhor que a mulher, porque se não fosse tão poderoso e bom como a fêmea, seguir-se-ia que bondade e força de natureza fosse contrária à bondade de coração e boas obras. Logo assim, o homem, por sua natureza, é mais aparelhado a haver nobre coragem e ser bom que a fêmea. Assim, o homem é mais aparelhado de ser vil que a mulher, pois se assim não fosse, não seria digno que tivesse maior nobreza de coração.
e maior mérito de ser bom que a fêmea. Então esse é o motivo aqui que se dá, né? Do porquê o homem ele é o mais apto aqui a servir, a ter o papel de cavalaria, né? Um papel de cavaleiro. Nesse caso, é claro que na história já se provou ao contrário, né? Você teve aí, por exemplo, a Santa Joana d'Arc, que ela serviu aí as guerras, né? A Guerra dos 100 Anos, nesse caso, para ajudar o povo, e foi aí martirizada pela igreja, se tornou uma santa. Então a gente vê que, beleza, tá aqui no livro, mas a gente tem exemplos aí de mulheres excepcionais na história que entraram aí para as guerras, né? Então, esses são os princípios da cavalaria em si, né? Lembrando que, no caso de uma mulher, seria uma dama, né? Então é isso, meus nobres escudeiros. Tá? E a gente vai para a próxima, com a questão do ofício do cavaleiro, né? E a gente se vê lá. Até mais.